dar continuidade, né, à nossa disciplina de saúde da criança. E vamos falar hoje sobre as alterações dermatológicas, né, ou seja, as alterações que acontecem na pele da criança. O sistema tegumentar, né, que é composto pela pele, pelos anexos da pele, que são as glândulas, as unhas, os cabelos, os pelos, né? Ele tem importantes funções. A principal função, né, do sistema tegumentar é a barreira, ou seja, proteger o corpo, né, da invasão de micro-organismos, para evitar o ressecamento, a perda de água para o meio externo. A pele da pele é composta por a epiderme, que é constituída de tecido epitelial, pela derme, que é a cor, mas no composto da pele nós temos as unhas, os cabelos, temos os receptores sensoriais, que são as ramificações de fibras nervosas, as glândulas, né, que são exócrinas, ou seja, que liberam suas secreções para fora do corpo, como as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas. E esse é o resumo, né, do que é a pele, que faz parte do sistema tegumentar. Que tem a epiderme, que é formada pelo tecido epitelial, a camada, né, subjacente, que é a derme, a hipoderme, e assim, né, nós constituímos o sistema tegumentar. E as alterações dermatológicas, né, são os distúrbios que vão acometer a pele íntegra de um indivíduo, no caso aqui de uma criança, e vai causar a esse indivíduo alterações no funcionamento normal do organismo, na qualidade de vida dessa criança. Então, vamos conhecer algumas, né, das alterações que mais acometem as crianças. Temos a dermatite. A dermatite, como eu falei para vocês, o sufixo it sempre vai nos dizer que é uma infecção, uma inflamação. Derma vem de derme, de pele. Tite, infecção. It, infecção. Então, dermatite, infecção ou inflamação da pele. Assim, por alto já, pra gente, como se a gente fosse resumir. É chamada popularmente de assadura. Consiste em comprometimento da pele que ocorre na raiz da coxa, nas nádegas, na porção baixa do abdômen, na região da genitália, exatamente na área, né, que é coberta pelas fraldas. Então, a dermatite ela vai aparecer nas áreas onde está coberta a fralda da criança, onde a criança faz o uso da fralda, né, o interior da coxa, as nádegas, na porção baixa do abdômen e na região ali da genitália masculina, feminina. A alta temperatura, né, do ambiente, a gordura subcutânea espessa, o excesso de roupas, o uso frequente de calça plástica ou de fralda impermeável e a higiene inadequada são fatores que predispõem o aparecimento, né, da dermatite das fraldas. Então, quando uma criança ela usa fralda suja por muito tempo, quando ela usa fralda impermeável, que são aquelas fraldas que podem ser lavadas e reutilizadas, calça plástica, quando essa criança tem muito excesso de roupa, ou quando ela é um pouquinho mais gordinha, né, onde a gordura subcutânea ela vai ficar mais espessa, e a alta temperatura do ambiente, muito calor, vai fazer com que apareça essas dermatites. Além disso, segundo alguns pesquisadores, a dermatite é a lesão que mais acomete as crianças pequenas, atingindo mais ou menos 35% das crianças nos primeiros anos de vida dela, e isso corresponde ao período de utilização das fraldas, né? Ou seja, o período que as crianças usam fraldas. Então, vai ser o período onde ela mais vai apresentar essas dermatites, né? Essas inflamações da pele, que nós chamamos de dermatite das fraldas, por conta do período que essa criança está utilizando fralda, que pode acometer
aparecer essas infecções na pele. As alterações mais frequentes na pele são a hiperemia. A hiperemia é uma alteração da circulação, ou seja, uma alteração sanguínea, em que há um aumento do fluxo sanguíneo num determinado órgão, num determinado tecido. Isso pode acontecer de forma natural, quando o organismo ele precisa de maior quantidade de sangue para que funcione corretamente, ou como consequência de alguma doença, né, ficando acumulado ali no corpo. A hiperemia é caracterizada por essa aparência vermelha, né, na pele, onde vai ficar pontinhos vermelhos na pele da criança, do bebê. Nós temos também as vesículas. As vesículas é uma pequena bolha. Comumente a gente pode confundir e achar algumas literaturas que trazem vesículas como bolhas, mas é diferente. A vesícula e a bolha são diferentes. As vesículas é uma pequena bolha cheia de líquido que pode surgir em qualquer lugar da pele. Elas costumam ter de 5 a 10 milímetros de largura em média, então são bem pequenininhas e se rompem facilmente, deixando que o que está lá dentro dela, né, o líquido, o fluido, ele se escorra pela pele. Quando esse fluido seca, pode se formar crostas amarelas pelo corpo, que as crostas são outros tipos de alterações na pele mais frequente nas crianças também. As vesículas, né, são lesões que, como nós vimos, cheias de líquido, que tem mais ou menos 5 a 10 milímetros. Já as bolhas são lesões com diâmetros com pequenos diâmetros, de mais ou menos 10 milímetros a 20 milímetros, ou seja, são pequenas, mas são maiores do que as vesículas. O líquido é causado por queimaduras, por picadas, dermatite de contato irritativa, dermatite alérgica, ou a reações, né, a alguma medicação que essa criança tenha alergia e possa ter formado essas bolhas. Elas também podem surgir em doenças hereditárias que apresentam uma fragilidade cutânea, como por exemplo, crianças com síndrome de Down. O aparecimento de bolhas nessas crianças são com muita facilidade, por conta, né, do processo de doença que essa criança passa, que é a síndrome de Down. As crostas, né, que nós chamamos também de cascas, elas já são formadas por soro, por sangue ou pus dessecados. Pode ocorrer em doenças cutâneas, inflamatórias ou infecciosas, como o impetigo, por exemplo. Nessas duas imagens nós temos aí algumas vesículas que se estouraram e formaram crostas, e do lado nós temos a seborreia, que pode também formar essas crostas, né, essas cascas, aí aparecendo no crânio dessa criança, na parte cefálica dessa criança. A erosão da pele, que também é outro tipo de alteração frequente, são as áreas abertas da pele, erosão, né? Ou seja, rompeu a pele. Comumente, né, essa pele rompida é consequente à perda de parte ou de toda a epiderme. Elas podem ser por traumas ou ocorrer em várias doenças cutâneas, inflamatórias ou infecciosas. O prurido, né? O prurido é definido como uma sensação desagradável que provoca o desejo de coçar. Então, quando a gente fala em termos de coceira, nós chamamos de prurido. O prurido é essa sensação desagradável e ela pode estar presente, né? É um fenômeno que pode estar presente em várias doenças, em várias infecções, em várias inflamações ou outras doenças que podem acometer a criança também. Quais cuidados que nós devemos ter com crianças que sofrem com a dermatite? Suspender o uso de calça plástica ou de fralda impermeável, porque como nós vimos, o uso de fralda impermeável, né, pode fazer com que surja a dermatite. Identificar a presença de fatores predisponentes e afastá-los. Que fatores? Temperatura do ambiente. Se a criança está em um ambiente muito quente, muito calor, a gente tem que deixar essa criança num ambiente mais arejado, mais fresco. O excesso de roupas, evitar colocar muitas roupas nas crianças para evitar essas assaduras, para evitar
que elas venham a aparecer a dermatite. Outra coisa, a higiene inadequada. Sempre que o bebê fizer qualquer necessidade fisiológica, seja urina, seja fezes, nós devemos sempre limpar essas crianças e orientar os pais, as mães, para que eles também façam essa higiene, né, em casa, para que evite o aparecimento de uma dermatite. Não permitir que se acumule suor na pele da criança, porque o suor ele vai fazer com que apareça essas dermatites. Realizar a higiene com água e sabão glicerinado, né? Sabão neutro, que não haja cheiro, que não tenha muito odor. Após cada evacuação ou cada micção, então sempre que o bebê evacuar, sempre que o bebê urinar, nós devemos fazer, né, a higiene com água e sabão. Manter a criança seca e limpa, promover a ventilação da pele, no caso dessas peles que estão lesadas, várias vezes ao dia, deixando a área descoberta, expor essas áreas lesadas sem roupas ao sol por poucos minutos pela manhã, das 7 às 9 horas, onde os raios ultravioletas eles não são tão prejudiciais assim à saúde. Então esses são alguns cuidados que nós devemos ter com as crianças que sofrem com a dermatite, né, que é essa inflamação causada na pele devido a vários fatores que nós discutimos aqui. Nós temos a monilíase ou candidíase oral, que também é uma alteração cutânea, uma alteração dermatológica. Ela é causada por um fungo, a Candida albicans. A característica dessa doença é a presença de placas embranquiçadas na mucosa oral, que é semelhante a restos de leite. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes pode ser que a mãe pense que aquilo são restos de leite e, na verdade, pode ser uma candidíase oral. É uma das afecções mais comuns na pediatria, acomete principalmente os recém-nascidos, e né, o acometimento dessa doença vai prejudicar a alimentação em uma das fases mais importantes para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, que é o recém-nascido, que é a fase onde ele precisa se amamentar, onde o leite materno é essencial para que ele crie a sua imunidade, para que ele crie, né, vários anticorpos que vão ajudar no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, a candidíase ela é caracterizada, né, por essa pele esbranquiçada e acomete principalmente os recém-nascidos. E como eu falei, nós devemos porque os profissionais já têm essa orientação, essa informação, que será passada para os pais. Geralmente ela é benigna, né, então não causa muito mal para a criança e desaparece com 2 semanas de tratamento. Mas ela pode evoluir para um quadro mais grave, para um quadro mais severo, como a esofagite, ou seja, a inflamação do esôfago, a enterite e até uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada, podendo causar um choque séptico a essa criança. Então, apesar dela ser benigna e desaparecer com pouco tempo, assim que o tratamento é iniciado, ela pode evoluir para um quadro severo se, por exemplo, demora para que a mãe procure um tratamento, procure um posto de saúde, um serviço de saúde para tratar essa doença dessa criança. E para que essas mães, né, e para que nós também fiquemos mais atentos, o que são os sinais e os sintomas? A criança ela perde o apetite por conta, né, desse ferimento que vai aparecer ali na boca. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar, não vai conseguir dormir, ela vai recusar o alimento, vai ter dificuldade para engolir o alimento, né, que é deglutir, vai apresentar vômitos. Então, esses sinais, esses sintomas, eles são aparentes de uma criança que provável esteja com monilíase. Essas são algumas imagens que nós podemos, né, a candidíase oral ou sapinho, que a gente conhece assim, popularmente falando, né?
São essas placas esbranquiçadas aí que a gente está vendo e que muitas vezes as mães ou alguns próprios profissionais desinformados podem estar confundindo com restos de leite, né, e não sabendo realmente diagnosticar essa criança. Quais cuidados que nós devemos ter com essas crianças que sofrem com a monolíase? Realizar uma higiene oral com a água oxigenada de 10 volumes, diluída a 50% com água destilada, limpando-se a mucosa, ou seja, a boca da criança, a parte de dentro da criança, com uma espátula que vai ser envolta em gaze ou um algodão, para tentar remover as placas esbranquiçadas que é causadas pela Candida albicans. Após essa limpeza, nós vamos aplicar uma solução antimicótica conforme prescrição, ou seja, o médico vai prescrever essa solução antimicótica. Manter os bicos de mamadeiras e a chupeta em soluções de Milton quando não estiverem em uso. O que a gente fala, a respeito de mamadeira e chupetas? Na verdade, nós nem incentivamos que as mães usem a mamadeira ou as chupetas, porque elas, além de confundirem a pega do bico do peito da mãe, elas também vão causar outros problemas odontológicos na criança, nos dentes, no desenvolvimento dos dentes dessa criança. Quando a gente fala de solução de Milton, é uma solução de hipoclorito de sódio a 1%, que é uma solução irrigadora, ela é usada durante e depois da preparação e instrumentação de procedimentos odontológicos. Então, é uma solução composta por hipoclorito de sódio a 1%. Comumente, a mãe vai receber uma prescrição para que ela possa fazer, se o filho dela faz uso de bico de mamadeira, de chupeta, ela vai receber uma prescrição com essa solução para que ela possa estar higienizando esses bicos, essas chupetas. Orientar a mãe para melhorar a higiene da criança e dos utensílios que essa criança ela venha a utilizar, inclusive dos brinquedos que a criança costuma levar à boca. Então, além da higiene das mamadeiras e da chupeta, a mãe também precisa higienizar os outros utensílios que essa criança costuma colocar na boca, os brinquedos, um talher, qualquer coisa que ela costuma colocar na boca precisa ser higienizado, e para que não seja transmitido para outras pessoas, para que ela não venha a voltar a ter a monilíase novamente. Outra doença é a escabiose, que é uma doença parasitária, ou seja, causada por um parasita. Esse parasita é conhecido como Sarcoptes scabiei, que é um ácaro. É uma patologia contagiosa transmitida pelo contato direto entre pessoas ou através do uso de roupas que estão contaminadas pelo Sarcoptes scabiei. Esse parasita ele escava túneis sob a pele, onde a fêmea vai depositar os ovos, que vão eclodir em cerca de 7 a 10 dias, dando origem a novos parasitas, e é isso que vai fazer com que a doença se alastre. Ela tem como característica principal o prurido, ou seja, a coceira intensa, que geralmente essa coceira ela piora durante a noite. A lesão típica da sarna, a escabiose ela também é conhecida como sarna, é um pequeno trajeto linear pouco elevado, da cor da pele ou ligeiramente avermelhado. Então essas lesões, típica da escabiose, ela possui um trajeto linear pouco elevado, ou seja, ela vai ser uma lesão um pouquinho elevada, da cor da pele da pessoa ou ligeiramente avermelhado, e que corresponde aos túneis sob a pele, ou seja, sobre as camadas da pele por baixo. Ela é dificilmente encontrada, pois a escoriação causada pelo ato de coçar a torna irreconhecível. Então, como ela
causa essa coceira intensa? Na parte onde foi cavado, né, esse túnel pelo Sarcoptes scabiei, então, como a criança ela vai coçar muito e o ato da coceira, né, vai provocar uma escoriação, vai ser difícil reconhecer essa lesão da sarna, típica da escabiose. O que se encontra na maioria dos casos, né, são pequenos pontos que são escoriados ou recobertos por crostas, ou seja, pelas cascas, em consequência, né, do prurido intenso, da coceira intensa, da coceira dura, da coça sem refrear, porque de tanto coçar não vai ser possível, né, reconhecer ou identificar essa lesão. É possível uma infecção secundária dessas lesões, com o surgimento de pústulas e de croças amareladas. Então, além disso, por conta da coceira, pode abrir mais a pele e surgir outros tipos de infecções, né, outros tipos de lesões, por conta desse prurido intenso que é causado pela escabiose. As áreas, né, que mais afetam e mais manifestam a coceira as regiões interdigitais, ou seja, entre os dedos, a superfície flexora dos punhos, como a gente pode ver nessa segunda imagem aí à direita, os cotovelos, as pregas anteriores das axilas, as dobras inguinais, na parte, né, inguinal, nas nádegas, no prepúcio, no escroto e na região periumbilical. São as áreas que mais vai manifestar a presença, né, dessa coceira causada pela escabiose. Quais os cuidados, né, de enfermagem que nós devemos ter? A nível hospitalar, a enfermagem ela vai aplicar as medidas de precauções com a pele. Como é uma doença contagiosa, transmitida pelo contato direto entre as pessoas, então o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele vai precisar usar as medidas de precaução por contato. Luvas, capotes estéreis, óculos, para que, né, tudo isso seja evitado. Higienizar as mãos, todos os profissionais, antes e após qualquer procedimento com a criança. Usar luvas quando houver possibilidade de infestação da pessoa que está prestando cuidado à criança. As roupas dessa criança e da cama devem ser acondicionadas com um material contaminado, colocado numa parte inferior para poder ser levado para a lavanderia, orientado às pessoas que trabalham no processo de desinfecção. Observar a possibilidade, né, de alguma transmissão à mãe, às outras pessoas que façam contato com a criança, então a gente tem que prestar atenção. Se as pessoas que moram com essa criança, a própria mãe, também não esteja infectada, né, pelo Sarcoptes scabiei, para que não alastre mais ainda, né, a doença. Evitar que essa criança fique muito agasalhada, porque o calor vai estimular a migração do parasita e a coceira, fazendo assim como o banho de sol. Enquanto houver sinais de escabiose ou de hipersensibilidade da pele, ela deve evitar ficar muito agasalhada, evitar o contato com o sol para que não estimule o parasita migrar e o prurido, né, não seja tão intenso assim, a coceira não seja tão intensa. Aliviar, né, com banhos a temperatura ambiente. Manter a criança com as unhas curtas e limpas, justamente para que o ato de coçar ela não cause mais ferimentos, escoriações à pele. Se necessário, utilizar luvas restritivas para evitar coçadura excessiva e escoriações da pele. Então, se for necessário, a gente vai ter que fazer umas luvinhas na mão dessa criança para evitar que essa criança se coce, né, e que apareça mais escoriações na pele, e essas escoriações dá início a outros tipos de infecção. Antes de aplicar, né, o escabicida, que é prescrito, né, ou seja, um medicamento próprio para eliminar o vírus da escabiose, para eliminar o Sarcoptes scabiei. Então, esse escabicida ele vai ser prescrito por um médico. Então, antes de aplicar, nós vamos fazer um banho de chuveiro nessa criança.
com a água morna, esfregando a pele. Isso vai promover a eliminação dos parasitas e vai tornar mais fácil a penetração do medicamento na pele. Então, sempre que for fazer a administração de um escabicida numa criança, ela primeiro precisa ser higienizada, com um banho de chuveiro, com água morna e esfregando a pele, para que todo parasita, né, seja eliminado, e isso com a pele limpa vai fazer com que o medicamento, penetrando na pele, haja de uma forma mais satisfatória, eliminando assim, por vez, a doença. Aplicar o medicamento conforme a prescrição em todo o corpo, exceto na face, usando um pincel, uma gaze, durante 3 dias seguidos. Isso, né, a nível hospitalar. A nível domiciliar, nós vamos recomendar os seguintes cuidados para as mães, para os pais. As roupas pessoais, as roupas de cama dessa criança devem ser lavadas diariamente, expostas ao sol, passadas diariamente com ferro quente. O tratamento é através de agentes escabicidas e deve estender-se a todos os contatos da criança que tiver com os mesmos sintomas. Então, se os irmãozinhos, uns primos, qualquer pessoa que teve contato com a criança comece a apresentar os sintomas, essas pessoas também precisam ser medicadas com agentes escabicidas para poder, assim, eliminar todo o vírus que esteja, todo o parasita que esteja ali causando essa doença nessa criança. Outro tipo de alteração dermatológica que pode acometer as crianças, e é o que comumente mais conhecido, é a pediculose, né, que é uma doença parasitária também, causada também por um parasita, Pediculus humanus capitis, vulgarmente chamado de piolho. Então, a pediculose é o que a gente conhece como piolho, né? Atinge principalmente as crianças que têm idade para ir para escolas e mulheres, né? E é transmitido pelo contato direto interpessoal. Por que mulheres? Porque mulheres têm cabelos maiores e isso faz com que a transmissibilidade seja um pouquinho maior. É o contato direto, que é mais transmitido, né? Ou pelo uso de utensílios que estejam, né, com essa pessoa que esteja com a pediculose, como bonés, escovas, pentes, de pessoas que estão contaminadas pelo pedículos humanos. É uma doença, né, que tem como característica principal o prurido intenso no couro cabeludo, ou seja, a coceira intensa na cabeça, principalmente na parte de trás, e que pode atingir também o pescoço, a região superior do tronco, onde se observa pontos avermelhados semelhante a picadas de mosquitos. Então, o piolho, né, a característica dele é essa coceira no couro cabeludo. Na parte de trás, onde vai aparecer esses pontos avermelhados, que comumente vão ser confundidos, né, com alguma picada de mosquito e que, na verdade, são escoriações que é causada por conta desse prurido intenso. Com a caçadura das lesões, né, coçadura das lesões, desculpa, pode ocorrer a infecção secundária por bactérias, levando inclusive ao surgimento de gânglios no pescoço. Então, como a coceira é muito intensa e pode apresentar esses pontos avermelhados, onde vai aparecer escoriações, vai ser mais fácil para o surgimento de uma infecção por bactérias. Essa infecção vai levar, né, ao surgimento de glândulos no pescoço, ou seja, o pescoço, né, na área da garganta, vai ficar inflamada, vai aparecer como quem já teve garganta inflamada, que quando aperta assim a parte do pescoço, está inchado. Isso a gente chama de glândulos, né, inflamados, infartados. Então, além do piolho em si, a coceira intensa pode levar a uma infecção secundária. Então aqui está o piolinho, né, o Pediculus humanus. Vocês podem observar nessas duas imagens. Quais cuidados de enfermagem que nós devemos ter, né? E orientar também as mães, os responsáveis por essa criança, ou quando nós formos fazer algum trabalho
sobre a saúde dessa criança na escola, né, orientar os professores, as pessoas que têm contato e que são responsáveis por essas crianças. Antes de aplicar o medicamento, fazer higiene rigorosa do corpo cabeludo, dos cabelos, aparando-os se necessário, ou seja, se for necessário, deve-se cortar os cabelos, para que o efeito do medicamento, o tratamento, ele seja mais eficaz. Aplicar o medicamento à noite, né, porque assim vai ajudar e facilitar tanto para a criança, né, que é muito difícil ficar o tempo inteiro, né, durante o dia com a medicação, e vai ajudar na eliminação desse vírus. Desculpa, desse parasita. Tô com um vírus aqui, gente, de tanto pensar no coronavírus. Espalhar o medicamento por todo o couro cabeludo e cabelos, não permitindo que alcance a face da criança. Colocar na criança um lenço ou outro dispositivo em forma de turbante e outro dispositivo em forma de turbante e firmá-lo bem em volta da cabeça. Desculpa, aqui houve um erro de digitação. Então, colocar na criança um lenço ou outro dispositivo em forma de turbante, né, que em volta da cabeça vai firmar e vai fazer com que a medicação ela haja de forma mais satisfatória, né? Isso vai evitar que o medicamento se espalhe e, como eu disse, vai facilitar a ação sobre o pedículos. Deixar que permaneça assim até o dia seguinte. No dia seguinte, pela manhã, lavar rigorosamente o couro cabeludo e os cabelos, retirando todo o medicamento, pentear com pente fino para remover os parasitas que estão mortos, né? Lêndias devem ser removidas manualmente, né? Então, as lêndias, que são aquelas mais branquinhas, elas devem ser removidas manualmente. As roupas pessoais e de cama devem ser trocadas diariamente e acondicionadas como contaminadas, porque estar contaminada, como a gente falou, é uma doença contagiosa e que é transmitida de pessoa para pessoa. E a transmissão é muito fácil pegar piolho. Repetir a aplicação do medicamento durante 3 dias seguidos para que haja um efeito satisfatório. Examinar a mãe, o acompanhante, para avaliar se estão infestados também e, em caso deles estarem infestados, proceder o tratamento. O mesmo tratamento que está utilizando na criança vai se utilizar também na mãe, no pai, no irmão mais velho, no tio, no avô, em quem teve contato com essa criança e que também foi infestado pelo pedículos. Examinar, né, as demais crianças da enfermaria, caso, por exemplo, essa criança tenha pegado piolho e tenha ou outra doença que ela tenha e tenha ficado internada na enfermaria pediátrica. Orientar a mãe e a criança quanto à necessidade de hábitos higiênicos adequados, né? Ou seja, a lavagem dos cabelos, pentear os cabelos sempre, a observação da higiene, né, corporal, capilar dessa criança. E orientar também para que faça a busca dos contatos do domicílio e verifique a necessidade de tratamento, né, em alguns contatos que essa criança teve, se ela no sofá que ela dormiu, que ela sentou, os travesseiros que ela utilizava, para que assim, né, possa estar eliminando esse parasita para que não haja nenhuma, né, infestação ali em volta dessa criança. Então, pessoal, é isso, tá bom? A gente se encontra na próxima aula.